Professor, com o dia a dia tão corrido, tão agitado, ainda mais nessa época do ano, né, que nós estamos chegando aí no último bimestre do ano letivo, é muito comum a nossa cabeça, a nossa mente ficar povoada de pensamentos, né? Eu falo inundada de tantas emoções, né? E isso é desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir. Sem contar com o fato da gente acordar no meio da noite e ainda ficar ali pensando, né, naquele aluno que não está conseguindo aprender, que não está conseguindo acompanhar a turma, nas notas que a gente tem que entregar, naquele grupinho que está atrapalhando a aula, enfim, nos 1001 problemas que a gente tem que encontrar solução para ontem, é ou não é? Né? Então, quem nunca, na verdade, né? Pois bem, no caso da mente de um professor ansioso, ele acaba criando meio que um mundo paralelo, um mundo que na maioria das vezes não é o mundo real, não corresponde efetivamente à realidade que a gente está vivendo. É um mundo carregado de pensamentos, e esses pensamentos geralmente são pensamentos catastróficos. Aqueles pensamentos que a gente fica reverberando isso e sempre para o lado negativo. Então a mente, ela fica lotada de sofrimento, de dúvida, de angústia, de desconforto, de bloqueio. E isso, é lógico, acaba repercutindo aonde? Acaba repercutindo no nosso organismo. Então, eu digo que isso se torna visceral. E por isso que é tão importante que a gente encontre um momento para que a gente possa lidar com esses pensamentos. Aliás, para que a gente possa ter clareza desses pensamentos, para que a gente consiga enxergar essa realidade para além das preocupações, do estresse do dia a dia, principalmente, como eu falei, nessa reta final. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, sou pedagoga e eu ensino o professor como controlar a ansiedade, como lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula, para que ele possa reconquistar o seu bem-estar emocional. E o tema do vídeo de hoje é sobre algo que a ciência já vem há muito tempo comprovando os vários benefícios para nós, para o nosso organismo, para a nossa mente, que é a meditação. Pois bem, já tem uma série de estudos que mostram que a meditação, ela auxilia na redução do estresse e sintomas de ansiedade, na prevenção de doenças cardiovasculares e também no equilíbrio emocional das pessoas. Então, quando nós meditamos, nós voltamos a nossa atenção para o nosso interior, para nossa essência. E assim a gente pode acalmar aquela infinidade de pensamentos que estão provocando em nós aqueles sentimentos desconfortáveis, e aí a gente consegue trazer um pouco mais de paz, de tranquilidade
para o nosso dia a dia. Então, através da meditação, é possível a gente limpar esses pensamentos catastróficos, desnecessários, e a gente conseguir ter uma mente mais serena. Por quê? Porque quando a gente medita, nós voltamos a nossa mente para o estado original dela. Nós trazemos a nossa mente para o mundo real, para o mundo real. E aí você deve estar se perguntando, né, professor? Mas afinal, o que é meditação? Bom, vamos lá. A meditação, ela é uma prática milenar e ela tem origem lá no Oriente, na China, na Índia. E essa prática, ela ganhou espaço e vem ganhando cada vez mais espaço, notoriedade aqui no Ocidente nos últimos anos. Então, a meditação, através da respiração profunda, do relaxamento muscular, do controle dos nossos pensamentos, a gente consegue alcançar o equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente. Então, a meditação, ela visa isso, ela visa o equilíbrio entre o corpo e a mente. E ela é uma prática que ela busca trazer clareza, trazer tranquilidade para nossa cabeça, né? Que é agitada aí por esse turbilhão de pensamentos, de sentimentos. Mas como é que a gente pode usar a meditação para ansiedade? Quais os benefícios da meditação para a ansiedade? Vamos lá. A primeira coisa, gente, a meditação, ela ajuda a gente a concentrar e o nosso foco, a melhorar a nossa concentração. Ela ajuda a gente a melhorar o nosso foco. Muita gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, é ou não é? E no fim, não resolve nada. Vamos pensar no nosso dia a dia, professor. A gente quer elaborar prova, a gente quer corrigir uma atividade, a gente vai preparar a aula, a gente também vai atrás de fazer alguma atividade de reforço para um aluno, enfim, a gente está lá sempre, né, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. A meditação, professor, ajuda a gente a entender de fato o que merece o nosso foco naquele exato momento. O que a gente precisa despender um esforço maior no momento presente. Porque muitas vezes a gente está equilibrando vários pratos, mas a gente pode colocar numa certa ordem em termos de prioridade. Então, a meditação ajuda isso, ajuda a gente a colocar foco naquilo que realmente é necessário naquele momento presente. O outro benefício da meditação é com relação à capacidade de clarear a nossa mente. E isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Por quê? Porque quando a gente medita, a gente consegue manter a nossa atenção na nossa respiração. E com isso, naturalmente, nós vamos deixando de estimular pensamentos. Então, a gente consegue focar no momento presente da meditação, na nossa respiração. Então, só da gente ficar poucos minutos com a nossa mente vazia, nós
acalmamos a nossa mente. Nós ficamos mais calmos por um bom tempo. E aí, nós conseguimos, consequentemente, pensar com mais clareza, produzir com mais qualidade, aproveitar o momento presente. Então, viram só? Conforme eu medito, eu consigo serenar a minha mente e automaticamente eu consigo, inclusive, me organizar em termos de prioridade para o momento presente. O outro benefício, com a meditação, eu consigo identificar gatilhos mentais. O que é isso? Com a nossa mente menos abarrotada de pensamentos, de emoções, de ruminações, a gente consegue identificar com mais facilidade quais são os gatilhos que disparam a nossa ansiedade, os gatilhos que elevam, que aumentam o nosso estresse. Vejam isso. Então, é como se com isso a gente pode, inclusive, né, associar a meditação com outras técnicas também para acalmar a ansiedade. Então, a meditação ao limpar esses pensamentos que ficam ali, né, aquele amontoado de pensamentos, a gente consegue pensar com mais clareza e identificar aquilo que, de repente, é o disparador da minha ansiedade. A meditação, ela ajuda também, professor, a desenvolver a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque a meditação ajuda a gente a identificar as nossas emoções. Nós passamos a conviver melhor com as nossas emoções, porque a partir do momento que eu consigo perceber, reconhecer e nomear as minhas emoções, eu vou poder encontrar melhores recursos para poder lidar com elas. Isso é o que? Gerenciamento emocional, ou seja, isso é inteligência emocional, é o meu autocontrole emocional. Então, a gente aprende a reconhecer quando a gente está ansioso, a gente aprende a reconhecer o porquê dessa ansiedade e automaticamente o que eu posso fazer para que eu possa me sentir melhor. Por exemplo, mudando o foco dos meus pensamentos ou usar uma técnica de respiração. E a meditação, ela provoca, então, um estado emocional mais calmo. Muitas pessoas praticam a meditação para que elas possam se acalmar quando elas estão agitadas ou até para que elas possam desfrutar dessa sensação de bem-estar emocional mesmo. Né? Não necessariamente eu posso estar num estado alterado de humor, né? Não, é simplesmente para que eu possa me manter calma, para que eu possa usufruir desse estado de bem-estar. Então, quando a gente pratica a meditação com certa frequência, nós vamos percebendo uma redução daquela afobação, né, para a gente fazer as coisas, para interagir com as pessoas, de ter que estar em todo lugar ao mesmo tempo, fazer tudo junto, misturado, daquela inquietação, né, daquela ânsia pelo futuro. Aquela sensação, professor, de que
tudo tem que ser para ontem, né? A falta de paciência, a falta de tolerância, a falta da calma. Falta da calma. Quando a gente medita, automaticamente nós vamos ensinando nosso cérebro meio que a contar até 10, até 1000, se for o caso, para não esquentar a cabeça com certas atitudes, com certas situações e que fogem ao nosso controle. Porque a meditação ajuda a gente, inclusive, a entender isso, que na vida eu não tenho controle sobre tudo. Existem certas situações que não dependem de mim e que elas vão acontecer independentemente da minha vontade. A grande questão é como eu vou lidar com isso. Então, vamos pensar numa sala de aula. Nem todos os dias a minha aula sai conforme o planejado. É ou não é verdade? Nem todos os dias eu tenho um grupo de alunos que participam, um grupo de alunos que se envolvem com as atividades propostas. E isso não necessariamente depende só de mim. Existem uma série de outros fatores. Isso sem contar com as demandas que são pertinentes a determinadas épocas do ano. Entrega de notas, reunião de pais, conselho de classe, fazem parte daquele período. Agora, a forma como eu vou lidar com isso sim depende de mim. E a meditação, ela vai fazendo com que eu, à medida que o tempo vai passando, eu vou conseguindo lidar com isso de uma forma mais positiva, mais equilibrada, sem que isso gere mal-estar, cansaço, afobação, ansiedade, angústia, estresse. Por quê? Porque eu consigo serenar a minha mente, eu consigo manter a minha mente, o meu emocional, num estado de equilíbrio, ok? A meditação, ela também ajuda, professor, com relação à capacidade cognitiva. Lembra que eu falei que a meditação, ela equilibra o nosso emocional e o nosso corpo. A meditação, além de todo equilíbrio emocional, tem um estudo que foi publicado pela Harvard Medical School. E esse estudo, ele mostrou que a prática frequente da meditação também ajuda e muito a reduzir o envelhecimento precoce do nosso cérebro. E ainda aumenta a capacidade de aprendizagem, tanto no sentido da apreensão da informação, como da retenção. Da apreensão, porque a gente sabe que a meditação, ela ajuda na questão da nossa concentração, do nosso foco. Mas ela também ajuda na retenção, ou seja, a nossa memória. Então, vejam também mais um benefício. E isso, inclusive, não só para o adulto, como também para a criança. E isso sem contar a questão do fortalecimento do nosso sistema imunológico. Olha só quanto benefício. A Universidade da Califórnia, ela fez um estudo que indica que quando a gente medita, o nosso corpo, ele fabrica uma enzima que está muito ligada ao nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele começa
a ter mais defesas contra doenças. Por isso, professor, vejam quantos benefícios que a meditação traz para gente. Quantos benefícios. Mas, frisando, a meditação, gente, ela não é um processo frequente. Não é um processo, desculpa, automático. Ela é algo que precisa ser frequentemente praticada, né? A gente precisa de dedicação. Não é porque eu parei lá, meditei 1, 2 vezes que toda a mágica vai acontecer. Não. Ela é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo e cada vez esses benefícios vão ficando ainda melhores, vão se desenvolvendo e ficando ainda melhores. Então, não adianta a gente praticar hoje, depois só daqui uma semana. Não, ela tem que ter constância, tem que ter frequência. E para isso, lógico, virar rotina, eu preciso me dedicar, eu preciso tirar um tempinho, gente, todos os dias, para que a gente vá criando uma rotina, para que a gente vá se acostumando até que esse processo se torne algo natural, se torne um verdadeiro hábito. Por quê? Porque isso não é comum no nosso dia a dia. Pelo contrário, a gente está acostumado é aquilo que eu falei lá no começo, a gente está acostumado a inundar o nosso cérebro de pensamentos, de sentimentos, de emoções, e a gente vive meio que no automático, né? A meditação, ela faz a gente voltar para o nosso momento presente. Então, nós não estamos acostumados com isso, nós estamos acostumados a equilibrar prato, né? Eu brinco, fazer de tudo um pouco, ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ir acostumando o nosso cérebro com essa nova frequência, ok? Então, como que a gente pode começar a meditar? Bom, gente, primeira coisa, meditar não é ficar parado refletindo sobre algo. Isso não é meditação. Ela é um momento em que a gente se permite viver o presente, viver o aqui e o agora, sentir nosso ambiente, aquele ambiente que está rodeando a gente neste momento. E à medida que a gente vai progredindo nessa prática, você vai ampliando cada vez mais essa consciência e vai poder lidando melhor com a sua própria mente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, procurar um lugar, um ambiente tranquilo, um ambiente que você, por um tempo, não vai ser interrompido, incomodado, chamado, enfim. Um ambiente qualquer, mas um ambiente onde você possa, naquele momento, estar sozinho, com você mesmo. Você vai sentar num lugar, né? Sentar-se confortavelmente, e aí você vai começar a praticar aquela respiração diafragmática, aquela respiração profunda, em que você vai inspirar pelo nariz e você vai expirar pela boca. Essa inspiração, ela é mais lenta e a expiração é mais rápida, tá? Vai enchendo então os pulmões de ar e enquanto você está fazendo isso, você vai relaxando a musculatura do seu corpo. E aí, gente, a gente vai repetindo isso até que a gente consiga perceber, inclusive, que
as batidas do nosso coração, elas estão menos aceleradas. Você vai prestar atenção nas partes do seu corpo, vai relaxando, vai soltando, né, toda essa musculatura. E todas as vezes que a sua mente ela começar a divagar, a escapar, né, ou na verdade algum pensamento começar a invadir, você vai calmamente retomar o foco na respiração, na inspiração e na expiração. Isso ajuda a gente a, ô pensamento, vai para lá porque agora sou eu. Então, automaticamente, quando eu me concentro, quando eu foco na minha respiração, eu consigo não pensar em mais nada. E aí, gente, é muito comum, lógico, né? No início, nossa mente tá trabalhando, né? E 300 coisas ao mesmo tempo tentar invadir, né? Desde coisas banais ou coisas que eu tenho que resolver da minha casa, problemas da minha sala de aula, uma família que eu preciso atender, um feedback que eu preciso dar para o meu coordenador, enfim, isso é comum, é comum. Esse momento, de novo, volta o foco para respiração. É preciso, gente, assim, muita dedicação, né, para que a gente possa controlar os nossos pensamentos e não o contrário. Não deixar com que os pensamentos controlem a nossa mente. Então, volta para a respiração. E assim, no início, não adianta achar que vai conseguir ficar lá meditando 10 minutos, nem 5. Que eu comece com 1 minuto. 1 minuto. E aí, você vai aumentando o tempo gradativamente. Ok? Gente, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, principalmente nessa época do ano em que a ansiedade aperta mesmo, o estresse toma conta da gente, a reta final é um período extremamente desgastante, tanto emocionalmente e até fisicamente, né? Então, coloque isso em prática, 1 minutinho por dia. Quando você vê, você já vai estar lá fazendo, né, praticando isso por 5, por 10 minutos. E é um benefício enorme. Uma sensação de bem-estar e que às vezes as pessoas até estranham, falam, poxa, o mundo está acabando, né? Tá um tropé hoje aqui na escola e como é que você está em paz? Como é que você está zen? É isso, gente. São exercícios que a gente vai fazendo e que isso traz um bem-estar emocional para a gente. E com certeza a gente consegue, inclusive, irradiar isso, né, para a nossa sala de aula. Quantas vezes, né, a turma está mais agitada e a gente chega, gente, vamos lá, né? O nosso estado de humor, a forma como a gente lida com tudo aquilo, vai fazendo com que a sala também, a turminha vá se acalmando, né? Vá voltando o foco para você. Então, não sou eu que tenho que entrar no vibe, na vibe da turma, porque às vezes a turma tá agitada, eu já chego, gente, aquilo ali, eu falo, é jogar gasolina no fogo. E o contrário é verdadeiro. Se a turma tá mais agitada e eu vou, né, não forçando, mas isso é natural, né, porque eu desenvolvi isso em mim, eu consigo acalmar a turma. Então, pratique. Isso vai fazer isso é um benefício para você. Vai gerar um benefício para o seu entorno, para as pessoas que convivem com você. Bom,
Eu espero ter contribuído. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal no YouTube, Cris Corsini Educação. Todos os dias, professor, tem vídeo novo, tem orientações para que você possa lidar com a sua ansiedade, para que você possa reconquistar o seu bem-estar emocional, para que você possa cuidar da sua saúde mental. Curtam também as minhas páginas. Eu tenho a página no Facebook, Cris Corsini Educação, e também me sigam lá no Instagram, Cris Corsini, professor sem neura. Todos os dias tem postagens para vocês. Até a próxima, pessoal!